Uma das questões sobre sexualidade e gênero que chegam com frequência na clínica é a que diz respeito à resposta sexual propriamente dita, né? A experiência de resposta sexual. Então é importante a gente conhecer um pouco sobre como essa resposta se dá. Para isso, um trabalho interessante da gente conhecer são dos sexólogos William Master e Virginia Johnson. Quem quiser uma indicação de seriado também, existe um seriado chamado Masters of Sex, em que conta como foi a trajetória desses sexólogos que estudaram em laboratório pessoas tendo respostas de excitação e de prazer sexual, né? Desde a estimulação ao orgasmo. A ideia era observar como que se dá a resposta sexual das pessoas, tanto se masturbando quanto tendo relação sexual com outra pessoa. E o que a gente percebe? Nós falamos no vídeo anterior do desejo. O desejo é uma das dimensões do processo de resposta sexual. O desejo tem a ver com o fato de imaginar o prazer sexual e esse imaginar ser algo prazeroso. Desejar a experiência sexual, fantasiar com ela. Então, o desejo está mais relacionado a essa experiência subjetiva de visualizar, imaginar, fantasiar, ter subjetivamente a experiência sexual como prazerosa. Existem pessoas que chegam na clínica contando que não tem sentido desejo, não pensam sobre sexo, não imaginam situações sexuais, não têm sentido vontade de se masturbar, não têm pensado em fantasias. Então a gente vai pensar que existe ali, né, uma diminuição na questão do desejo. Um segundo momento é o da excitação. Então a excitação é quando eu me estimulo, por exemplo, na masturbação, ou quando eu estou com alguém que me estimula. Pode ser uma estimulação visual, pode ser uma estimulação tátil, pode ser da pessoa fazer carícias, da pessoa tocar os genitais e não ter resposta. No caso dos homens, não ter a resposta de excitação da ereção, ou a ereção não acontece, ou ela não se mantém. No caso das mulheres, ter carícias, ter estimulações, ter o toque, ter formas que para elas são consideradas prazerosas, pode ser uma música, pode ser um cheiro, pode ser um sabor, e ela não tem as respostas fisiológicas de excitação, como a lubrificação e a dilatação, certo? Então esses são dois momentos da resposta sexual, que é o desejo sexual e a excitação sexual. Há pessoas também com dificuldade no momento da satisfação, que seriam as pessoas que conseguem sentir desejo, conseguem se sentir excitadas, mas têm dificuldade para chegar ao orgasmo, né? É muito comum mulheres contando que a experiência sexual não leva ao orgasmo. E uma das coisas que William Master e Virginia Johnson mostraram nesse estudo sobre a resposta sexual humana é a importância da estimulação do clitóris. Que o clitóris é um órgão nas mulheres, né, que tem como única função nos corpos, quando estimulado, tornar possível um grande prazer sexual. E antes dos experimentos observados por William Master e Virginia Johnson, as pessoas imaginavam que não, que as mulheres tinham um potencial menor do prazer sexual. E não é o caso. Nos casos dos homens, os homens podem ter dificuldades na ejaculação, né? Tanto homens que têm ejaculação muito rápido, né? Quanto homens que podem demorar para ter ou não ter ejaculação. Eu estou falando brevemente dessas várias formas. E na clínica a gente percebe que muitas delas podem estar relacionadas à ansiedade, à insegurança, a uma relação com o próprio corpo de muita cobrança. Então, pessoas que se sentem mal em relação ao corpo, mal em relação ao sexo,
mal em relação ao desejo, né, o processo de elaboração pode ajudar na resposta sexual. Existe também a questão do conhecimento do corpo, né, as mulheres sentirem que elas podem conhecer como é fisiologicamente, como é a região da vagina, a vulva, como é o clitóris, como para ela é prazeroso ser estimulado. Nos homens, conhecerem a sua resposta, conhecerem como é o processo de ereção, de ejaculação, quais são os tempos, os ritmos, como estimular de uma forma diferente, para que demore mais, para que demore menos. Então, existem profissionais especializados nessa questão técnica, né, nessa questão da resposta do corpo, orgânica, fisiológica, que são os sexólogos. E nós, profissionais da psicologia, a gente pode conhecer, é importante que a gente conheça fisiologicamente sobre a resposta sexual e também sobre os fatores emocionais, porque o nosso corpo tem tudo muito ligado. Então, trabalhar junto, né, às vezes encaminhar para um profissional, para ginecologia, para urologia, para sexologia, mas também conhecer que emoções estão ligadas àquela experiência de resposta sexual. Certo? Para conhecer mais sobre a resposta sexual, eu sugiro que vocês conheçam o trabalho desses sexólogos, William Master e Virginia Johnson, e vou colocar abaixo um livro sobre eles. Okay?